Aqui estamos nós, pela graça de Deus, estamos de volta e Deus é fiel em todo tempo, Ele cuida de cada um de nós e tem um plano para as nossas vidas neste momento. Amém? Se você pode, abre comigo nessa manhã sua Bíblia em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós achegamos diante do Senhor para te agradecer, para te louvar, te exaltar. Nós nos prostramos perante o Senhor nessa manhã de domingo. Espírito Santo, unge nossos corações. Por favor, Senhor, vai de encontro de cada uma das nossas necessidades neste momento. Cura, restaura, transforma, supre, reconcilia, Senhor. Ó Deus, são tantas necessidades que o seu povo, que cada um de nós temos. Por favor, Senhor, opera um milagre em nossas vidas, nos dá sabedoria e discernimento para que nós ficarmos atentos e não vivemos ansiosos de coisa alguma. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome do qual nós oramos, te agradecendo por essa oportunidade novamente de o Senhor nos dar essa oportunidade de reunirmos na sua presença. Toda a honra e glória seja dada a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, capítulo 13, versículo 37. O contexto aqui, Jesus está falando sobre a figueira, né? Quando você vê as folhas brotando, vê as folhas, né, renovando, você sabe, né, que está próximo o verão. Né? Ele fala isso no versículo 28, no versículo 29, ele fala que assim também vós, quando vistes acontecer essas coisas, saber que está próximo às portas. Né? E ele fala que essa geração, quando você observar essas coisas, essa geração não passará até que aconteçam todas as coisas. Nós sabemos que a figueira, ela representa algumas coisas na Bíblia, mas principalmente representa Israel também. Né? Israel, muitas vezes, especialmente nesse tempo, né, os judeus têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não conseguem ouvir. Uma profecia de Isaías e também enfatizada pelo Senhor Jesus. Mas enquanto nós esperamos a volta de Jesus, né, ele fala, dois versículos aqui, no versículo 37 ele fala: o que, porém, vos digo? Digo a todos. Olha o que Jesus disse. O que, porém, vos digo? Digo a todos, vigiai, vigiai. Essa é a mesma palavra que ele fala no versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Vigiai, pois. Nós sabemos que Israel está na terra, nós sabemos que hoje Jerusalém está lá para todos possam visitar. O hebraico é falado novamente, a língua original do povo de Israel. Nós vemos as profecias se cumprindo nos nossos dias e as folhas renovam em Israel. E nós sabemos que essa geração não passará, porque assim diz o Senhor Jesus. Mas enquanto nós esperamos, aguardamos a volta de Jesus, ele nos fala que vigiai, ele fala a todos, vigiai. Por que devemos vigiar? Essa é a pergunta para nós, nessa manhã de domingo. Por que devemos vigiar? 1 Pedro, capítulo 5, olha comigo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 6 a 8. Pedro diz o seguinte: (6 a 8). Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes.
o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé. Olha, isso é Pedro falando. Jesus disse, vigiai. Vigiai. Quanto mais você perceba, que você tem discernimento, que o dia da volta do Senhor se aproxima, vigiai. Por que devemos vigiar? Porque nós temos um inimigo que está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele está ao derredor. O alvo dele é roubar, matar, destruir, anular a sua fé, a minha fé, fazer-nos mornos na nossa corrida com Deus. E aqui Pedro fala, humilhai, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Humilhai fala sobre submeter, fala sobre render-se, fala sobre prostrar-se, fala de reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Precisamos reconhecer que fomos colocados em cima de uma rocha. Ele é que dá sustentação a todo o edifício, como está escrito em 1 Pedro 2. Ele é a pedra angular, a rocha eterna, e nós fomos colocados em cima dessa rocha. Ela que nos sustenta, e ela é Jesus Cristo. Jesus é a nossa rocha. Por isso precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nada acontece por acaso. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, neste exato momento das nossas vidas. Deus tem um plano. E o desejo dele é que nós possamos conhecer qual seja a boa, perfeita, agradável vontade dele para nossas vidas. E podermos, juntos, correr a corrida da fé. Aqui também Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando aqui, fala sobre disparando, jogando. Lançando, jogando, disparando. É como se você pegar uma bola de basquete, você joga, você dispara, aí você joga a bola na cesta. Assim nós devemos também jogar, lançar sobre nosso Deus tudo que está causando ansiedade em nossos corações, inquietações, medo, insegurança, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Paulo fala exatamente isso. Em Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas que todas as nossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus, através das nossas orações e petições. E a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, é imperativo para nós, nessa manhã, nessa semana, vigiar, estar atento o que está acontecendo ao nosso derredor. O inimigo está rugindo e o alvo dele é anular a nossa fé no tempo que se chama hoje. Por isso é tão importante nós humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro disse também, sede sóbrios e vigilantes, sede sóbrios, fala de uma moderação, de um equilíbrio, não viver desequilibrado nas emoções. Mas por isso é tão importante pensar nas coisas do alto, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, buscar as coisas do alto, alimentar a nossa fé, como está escrito em Romanos 10, 17, porque assim nós podemos resistir os ataques do inimigo no dia que se chama hoje, no dia que se aproxima a volta de Jesus aqui na terra. Vigiai, disse Jesus, vigiai, eu digo a todos, diz Jesus falou, eu digo a todos, vigiai, sede sóbrios. Está sobre Pedro, 1 Pedro 5, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, estar atento a tudo, preservar, cuidar-se, fugir de toda aparência de mal,
Porque precisamos de equilíbrio, de moderação, ser sóbrio, não viver desequilibrado nas emoções. Porque devemos viver assim e vigiar? Porque nós temos um adversário que está ao redor, como está aqui no versículo 8, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Não devemos permitir nos tornarmos vítimas do inimigo que está ao redor, rugindo. Mas vigiar em oração, alimentando a nossa fé, porque no versículo 9 fala, resistir o inimigo, firmes na fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Isso nos faz fortes, nos faz inabaláveis na nossa corrida da fé. Por isso, 1 Coríntios 16, versículo 13, está escrito, 13 e 14, 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14, está escrito, sede vigilantes. Uau! Sabe, Jesus disse, vigiai. Eu digo a todos, vigiai. Pedro disse, sede sóbrios e vigilantes, por causa do inimigo. Aí Paulo vem aqui, 1 Coríntios 16, fala, sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Porque ao permanecer firmes na fé, vamos resistir os ataques do inimigo, como Pedro falou em 1 Pedro 5, versículo 9 e 10. Sede aqui, versículo 13 de 1 Coríntios 16, sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos para o limite, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Oh, amados irmãos, Deus nos dá oportunidade para que nós façamos atos de amor, uns para com os outros, para que nós possamos nos fortalecer e juntos vigiar, para que não sejamos influenciados pelos ataques do inimigo. Resistirem firmes na fé, para de suportar, preservar, conservar e não ceder. O inimigo lança o tempo todo o ataque. Ele faz planos e dá ordens contra nós. Mas serão frustrados e não prosperarão quando não cedemos aos ataques. Quando nos conservamos e suportamos na fé. A fé é a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. É a palavra se tornando rema prática em nossas vidas. Por isso, Romanos 10, 17. O que alimenta a nossa fé é a palavra. Sejamos firmes, vigilantes. Isaías 8, 10. Isaías capítulo 8, versículo 10 está escrito. Isaías capítulo 8, versículo 10. Está escrito. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. Porque Deus é conosco. Porque Deus é conosco. Então, se nós resistirmos na fé o inimigo, vamos suportar, não vamos abrir brecha. E assim resistiremos o inimigo na fé. As ordens do inimigo não serão cumpridas. Os planos, os projetos, os planos do inimigo serão frustrados. Por quê? Porque Deus é conosco. Deus é conosco. Sabe, amados irmãos, vivemos tempos difíceis. Vivemos em meio de uma geração pervertida, como está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 40. Atos 2, versículo 40 está escrito. Atos 2, versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, disse Pedro em Atos 2, 40.
Uma geração, e nos nossos dias, vivemos no meio de uma geração pervertida. Sabe, as coisas de Deus têm sido deixadas de lado. Ou usando meias verdades, como se fosse uma verdade absoluta, para influenciar aqueles que vivem por toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso é tão importante vigiar, ser vigilantes, né? Comportar, ser fundamentado na palavra de Deus. O nosso inimigo, ele não dá folga para nós, o tempo todo rugindo como leão. Em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, fala que ele cegou essa geração. Vai lá, 2 Coríntios 4. Paulo disse, versículo 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está coberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? A Bíblia fala que o inimigo, que o mundo jaz no inimigo. Em 1 João, capítulo 5. O mundo jaz no maligno. Que é nosso. Nove, 27. Fala que depois da 79ª semana, um príncipe não tem a ver com o Messias. O inimigo, o diabo, é o príncipe desse século. E ele está manipulando, influenciando a igreja gloriosa de Jesus Cristo através de meias verdades, de ataques diabólicos. Então, nós precisamos manter que a guerra é contínua e nós precisamos vigiar no Senhor. Por isso, né, nós estávamos lendo aqui o 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, que está escrito, Paulo falando, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O qual é a imagem de Deus. Então, o nosso inimigo cegou o entendimento dessa geração perversa, que está tentando nos... Sejamos resistentes na fé, não devemos ceder aos ataques do inimigo. Ele irá disfarçar de tudo para nos roubar, para fazer-nos vivermos uma vida cristã naturalmente e assim não incomodar o reino diabólico. Precisamos manter firmes na fé, firmes na nossa corrida. 1 Tessalonicenses 2,18. 1 Tessalonicenses 2,18. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, está escrito. Paulo continua, por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás nos barrou o caminho. Satanás barrou a
inimigo se opõe a tudo que vem de Deus. A tudo que vem. A oposição às coisas de Deus é terrível. E o inimigo usa as oposições, por exemplo, nas igrejas, para impedir o seu mover. Por isso, algumas vezes, nós sabemos o que é certo a fazer. Nós sabemos a vontade de Deus para nossas vidas. Mas nós encontramos oposições. O inimigo se opõe para que nós possamos ser bem-sucedidos dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso ele manipula o sistema, né? A oposição às coisas de Deus é terrível e o inimigo usa para nos influenciar. Por isso, algumas vezes nós sabemos a vontade de Deus, mas parece que está demorando a realizar, porque o inimigo está se opondo. Precisamos aumentar a intensidade das nossas orações, porque vivemos uma guerra espiritual. Por exemplo, precisamos intensificar nossas orações fundamentadas na palavra de Deus, que alimenta a nossa fé, e assim nós enfraquecemos as forças do mal. A perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. O inimigo está o tempo todo nos acusando. Ele acusa em Apocalipse 12, versículo 10, de dia e de noite, o inimigo está nos acusando. Por isso é tão importante vigiar. Vigiar em oração, vigiar e alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos fazer da palavra de Deus prática em nossas vidas. E isto é tão importante e crucial, que alimentamos a nossa fé com a palavra. E assim resistiremos o inimigo na fé. O inimigo ele vai sempre disfarçar para nos atacar. Amados irmãos, que essa semana nós possamos pensar com Deus, buscar se alguma coisa está gerando ansiedade em nossos corações, vamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento. Mesmo que você não perceba, mal. E está governado por espíritos do mal. Efésios 6, versículo 12. Mas nós estamos no mundo, mesmo não sendo deste mundo. Jesus diz, Pai, não os tire do mundo. A nossa pátria é celestial. E neste mundo, enquanto aqui estivermos, aguardando nós resplandecer mais e mais, como luzeiros no mundo tenebroso, como está escrito em Filipenses 2. Por isso é tão importante vigiar. Vigiar em oração. Vigiar alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Colocando em prática a palavra de Deus. Discernindo o que está acontecendo à nossa volta. E correndo, lançando sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, vigiai. Sejamos humildes. Submetamos à vontade de Deus. Sejamos sóbrios. Não andeis desequilibrado nas emoções. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Por isso Jesus disse, né, em Marcos 13, vigiai. Eu digo a todos, vigiai. Por isso Pedro diz, sede vigilantes. Por isso Paulo diz, sede vigilantes. E nós aqui estamos, aguardando a volta de Jesus que se aproxima. Devemos aumentar a intensidade de vigiar, de nos cuidar, de nos proteger. Uma palavra de Deus, sabendo que o anjo do Senhor acampa ao redor de cada um de nós, que somos nascidos de novo.
e não desistir do que Deus tem colocado em nossas vidas. Porque encontraremos oposições. O inimigo vai se opor a nós. Assim como ele não se opôs, não permitindo Paulo ir para Tessalônica. O inimigo vai tentar, de todas as formas, se opor contra nós, para que impedindo-nos de fazer a vontade de Deus em nossas vidas, no dia que se chama hoje. Vigiai. Eu digo a todos, disse Jesus, vigiai. Sejamos vigilantes. Mantamos firme, né, na fé. Estar atento a tudo. Preservar, cuidar, fugir de toda aparência de mal. Amém? Aleluia. Uau! Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus é o único caminho, o único meio de nós podermos chegar até Deus. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus em João 8,32. Em João 14,6 ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, em verdade vos digo, João 5,24. Em verdade vos digo, quem escutar minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. É pela graça de Deus. Somos todos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6. Mas Deus nos dá a vida, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Romanos 3, 23. Os pecados e carecem da glória de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João Batista, quando diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,29. Então hoje, se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Ele pela fé. Paulo disse em Efésios 2, 9 e 10, 8, 9 e 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Entregue a sua vida a Jesus pela fé. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E um dia muito em breve, Ele voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. E confesso o seu nome, Jesus, como meu Salvador pessoal. Como meu Senhor e Salvador pessoal. Entra na minha vida. Me faz uma nova pessoa. Me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Terei muita alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos ser vigilantes e perseverar em oração. Porque o inimigo não nos dá trégua, mas nós resistiremos na fé. E a vitória é do povo de Deus. É de cada um de nós que nasceu de novo. Porque em Jesus somos mais que vencedores. Por isso, vigiar. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém.